Abra sua Bíblia aí, por favor. Primeira carta escrita por João, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 21. Será colocado aí na tela para você os slides, ou serão colocados, ou não serão colocados. Serão colocados, e eu quero pensar com você sobre a questão fundamental na vida, ok? A questão fundamental na vida. Já está, irmão? Ok, é que eu estou sem o retorno. A Bíblia, ela diz assim, ok, obrigado. A Bíblia, ela diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, ou ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus forma, ou dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo nós somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa qualquer tipo de medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Passa o slide para mim, por favor, irmão. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem está vendo, não pode amar a Deus, a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus deve amar também a seus irmãos. Vamos orar. Senhor, por favor, fale conosco nessa manhã sobre a questão fundamental da vida. Que a nossa mente esteja aberta, o nosso coração preparado e bem preparado para recebermos a boa semente da Tua palavra. Visite cada pessoa que está participando conosco, que seja um tempo de visitação do Teu Espírito sobre nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você hoje sobre a questão fundamental na vida. E eu digo para você que, na minha opinião, a questão fundamental na vida é, de fato, aprender a amar. Irmãos, o propósito de vivermos nesta terra, o propósito de habitarmos nesta terra, não é primordialmente adquirir bens. O propósito de habitarmos nesta terra não é atingirmos determinado status quo. O propósito de vivermos nesta terra ou estarmos neste cenário não tem a ver com obter sucesso, não tem a ver em conhecer a verdadeira ou pseuda, melhor dizendo, felicidade. Eu digo para você, sem medo de errar, que a questão fundamental na vida é o amor. A questão fundamental na vida é aprender a amar, sabe? Eu digo isso porque você pode ter sucesso em muitas áreas, você pode se sentir realizado em determinados cenários, mas se você fracassar, se você falhar no aprendizado de amar a Deus e de amar as pessoas como você é amado por Deus, por certo você terá perdido a principal razão pela qual Deus criou você. O apóstolo João está escrevendo uma carta, e eu digo que esse capítulo da primeira carta de João, capítulo 4, é o capítulo do amor. Eu, quando era criança,
eu memorizei alguns versículos desse capítulo por causa do coro infantil. Nós cantávamos: amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7, 8. Ninguém lembra disso, né? Só eu. É muito tempo, né? Muito tempo. Ou seja, aprender a amar é a lição fundamental da vida. Aprender a amar é a lição da vida mais importante. Aliás, foi o próprio Jesus que se referiu ao amor como sendo o maior de todos os mandamentos. Mateus capítulo 22, quando um perito da lei questiona Jesus sobre qual o maior dos mandamentos, a resposta de Jesus para aquele perito da lei foi: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nada se aproxima do amor em importância, nada se aproxima do amor quando se trata de questão fundamental na vida. O problema é que amar não é algo natural para nós. Amar não nos é natural, não nos é inerente. Sabe, gente, a natureza humana, ela nos faz pensar em nós mesmos. Na verdade, porque estamos corrompidos pelo pecado, o pecado nos faz olhar para nós mesmos. Naturalmente, o que fazemos não é o amor. Naturalmente, o que fazemos é o que achamos que se torna melhor para os nossos interesses. Na verdade, o que fazemos pensando em nós mesmos, porque queremos que os nossos interesses sejam satisfeitos, mesmo que isso afete os outros. Amar não nos é natural. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo tal do egocentrismo. Nós vivemos numa sociedade individualista, uma visão umbilical. Sabe, o egocentrismo, irmão. Egocentrismo, tranquilo aí? O egocentrismo é a raiz de todos os problemas pessoais que temos. Como é que eu falo isso para te facilitar? Não sei. O individualismo, melhorou? Mais ou menos. Egoísta aqui, ó. É assim, irmão, te ensinar. Esse individualismo tem se tornado praticamente a raiz de todos os problemas globais. O que nós vivemos hoje, em meio a um cenário de pandemia, nada mais é do que resultado de uma sociedade egocêntrica. Pessoas morrendo, pessoas perdendo familiares, pessoas perdendo renda, verbas sendo distribuídas e sumindo sem qualquer tipo de responsabilidade, dinheiro público sendo administrado por governantes que não têm compromisso com o bem social, mas pensam apenas em seus currais eleitorais. Amar, meus irmãos, não nos é natural. Natural é pensarmos em nós mesmos. Natural é buscarmos os nossos próprios interesses. Amar nos violenta, porque amar é sacrificar-se pelo outro. Amar nos violenta, porque amar é sairmos de nós mesmos em direção a atendermos o anseio do outro, irmão. O verdadeiro amor opõe-se às nossas tendências egoístas. O verdadeiro amor, ele nos faz olhar não para nós mesmos, mas nos faz olhar para o próximo. O verdadeiro amor nos leva a um compadecimento da dor do outro.
Jesus disse que temos que ser uns para os outros o que Ele é para nós, ou seja, o amor de Cristo não é egocêntrico, o amor de Cristo não é interesseiro, o amor de Cristo não é a base de troca, o amor de Cristo é sacrificial, é espontâneo, altruísta, aleluia. Como é que diz aleluia, irmão? O verdadeiro amor é a questão fundamental da vida. Sabe, quando eu olho para essa carta, quando eu encontro o apóstolo João escrevendo esse capítulo, eu percebo que o verdadeiro amor coloca as necessidades dos outros antes das minhas próprias necessidades. Na verdade, o verdadeiro amor, ele faz do problema do outro o meu próprio problema. Se a questão da vida, ou se a questão fundamental da vida é amar, eu digo para você que, biblicamente, amar verdadeiramente é dar sem ter qualquer garantia de ser retribuído. Biblicamente falando, amar é dar aos outros o que eles precisam e não o que eles merecem. Porque, biblicamente falando, foi dessa forma ou desta forma que Deus manifestou o seu amor por nós. Eu quero trazer 3 lições práticas e terminar para você almoçar. Olhando para esse texto, primeira lição que eu aprendo: amar deve ser um ato da nossa vontade. Porque eu estou dizendo para você que amar não nos é natural. Se não houver decisão para amar, você não irá amar naturalmente. Naturalmente, você irá buscar o seu próprio interesse. Não está aqui no esboço não, mas um insight. Quando Tiago, irmão de Jesus, escreve o capítulo 4 da sua carta, Tiago diz assim: de onde vêm as brigas e contendas que existem entre vocês? Ou seja, Tiago está perguntando para a igreja. A carta de Tiago não foi escrita para o pagão, foi escrita para as igrejas que foram dispersas. Tiago diz: por que vocês brigam tanto? E brigar lá, irmão, é soco. Brigar lá no texto, é um enfrentamento corporal. E Tiago diz: por que vocês são tão briguentos? E ele mesmo sugere a resposta: será que não é por causa dos deleites e prazeres? Ou seja, será que não é porque vocês querem que apenas a vontade pessoal de vocês seja satisfeita? Amar é resultado de uma decisão. Amar é um ato da nossa vontade. Diz o texto bíblico que nós lemos que temos que decidir amar uns aos outros. Nós devemos amar o semelhante ou o nosso semelhante, independente dos sentimentos que temos por eles. E é difícil, irmão, estou pregando para mim, porque é difícil. Tem hora que dá vontade de apertar o pescoço, não é verdade? E a Bíblia diz assim: haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amar é uma decisão. Amar não é ficar sentado numa poltrona de um templo religioso esperando cair do céu. Eu tenho que decidir. Eu decidi amar a Aline. Eu decidi fazer da Aline, sabe, o alvo do meu amor durante essa vida conjugal. É um ato da minha decisão, irmão. Amar, segundo a Bíblia, é um mandamento. O último versículo que nós lemos, o versículo 21, fala sobre isso. Nossa decisão de amar é um ato de obediência, porque se é mandamento, tem que obedecer. Deus considera o amor de uns para com os outros tão essencial, tão fundamental, tão importante, que ele disse que é um mandamento. O versículo 21 que nós lemos diz o seguinte: dele temos este mandamento. Qual mandamento? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É uma ordem. Eu confesso que ser pastor é se sentir violentado nas suas próprias vontades, porque esse é o tipo de sermão que nenhum pastor gosta de pregar. Porque o bambu geme primeiro para ele.
E o pastor moralista, hipócrita, ele sobe aqui e só quer transmitir mensagem para os outros. Mas eu já aprendi na minha vida pastoral que o que Deus dá não causa efeito aí se primeiro não transformar aqui. Sabe? É um mandamento. E se é mandamento, tem que obedecer. Irmão, o verdadeiro amor, ele não consiste num romance colegial. O verdadeiro amor, ele não é resultado de relacionamento ditado pelas compatibilidades. Eu amo Pablo porque o Pablo me corresponde. Eu amo Pablo porque o Pablo sempre, assim, faz o que eu quero. Irmão, o verdadeiro amor foi, é e sempre será como o de uma simples mãe que vai cambaleando até o berço do seu neném pela 5ª vez durante a madrugada, apenas para acalmá-lo, porque ele está chorando. Já aconteceu isso com você? Eu vou confessar um pecado aqui. Quando uma das minhas filhas era recém-nascida, irmão, esse negócio de chorar e ter que levantar de madrugada para ir lá, irmão, tinha dia que eu pecava, tinha dia que eu fingia que estava dormindo, para a Aline levantar. Você também, né, irmão? Que bom que tem muitos pecadores aqui. Irmão, porque cansa, né? Você levantar de madrugada. Mas o verdadeiro amor é como dessa mãe, que se levanta tantas vezes quanto forem necessárias, apenas para acalmar o seu bebê. Na verdade, o verdadeiro amor é como um passageiro que, vendo a embarcação naufragar e tendo um bote perto de si, ele cede o seu lugar no bote salva-vidas, sabe? Para que outra pessoa seja resgatada em seu lugar. A maior expressão de amor é exatamente Jesus morrendo na cruz do Calvário. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala assim, você ama quem não pode corresponder, é um ato da sua vontade de amar quem não pode retribuir, isso não significa que o amor é complacente. Porque tem gente que diz assim, já que eu tenho que amar, o outro pode fazer o que for que eu vou amar. O amor, ao mesmo tempo que retribui, o amor ele disciplina, porque a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, quando você é corrigido na verdade, ser corrigido na verdade nada mais é do que resultado do amor. Ontem, enquanto sepultávamos o corpo do irmão Nessi, na minha opinião, um dos momentos mais, assim, emocionantes para mim, foi ouvir as palavras do pastor da Igreja Batista em Ururaí. Um pastor tão jovem quanto eu, mas que em meio às lágrimas, enquanto falava, ressaltava o legado do irmão Nessi. E é interessante que em uma de suas falas ele disse, o irmão Nessi, que me ensinou primeiro a pregar 10 minutos, e depois deixou que eu falasse até 20 minutos, e depois concluía as minhas pregações, e quando precisava, chamava a minha atenção do púlpito pelo nome. Irmão, se é hoje, dá até processo. Mas olha a alegria e gratidão de um pastor que reconheceu na disciplina que recebeu a manifestação de um amor incondicional. Sabe, a maior expressão de amor é de fato Jesus morrendo por nós na cruz, porque Paulo diz na sua carta aos Romanos que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, mesmo quando nós estávamos perdidos em nossos pecados. Lembre-se sempre, amar é um ato da nossa vontade. Mas a segunda lição que eu tiro do texto é que nós amamos a Deus amando os outros. Nós amamos a Deus amando o próximo. O João, ele afirma neste capítulo, no versículo 20, quer trocar, irmão?
Eu finjo que vou beber água. Vem rápido, ó. Ninguém percebeu. Fez um corte de câmera. Quando eu leio esse capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: se alguém diz, irmão, preste atenção, se alguém diz, eu amo a Deus, e esse alguém que diz amar a Deus aborrece seu irmão, esse alguém é mentiroso. Porque como pode alguém amar seu irmão não amar, melhor dizendo, como pode alguém não amar o seu irmão a quem vê? E dizer que ama a Deus a quem não vê, ou seja, nós amamos a Deus amando o outro. Na verdade, se somos capazes de amar as pessoas, também somos capazes de amar a Deus. Agora, se não somos capazes de amar aqueles que se sentam ao nosso lado, como podemos afirmar que amamos a Deus que está no céu, irmão? A essência do verdadeiro amor não é o que pensamos. A essência do verdadeiro amor não é o que fazemos. A essência do verdadeiro amor não é o que providenciamos em favor dos outros. A essência do verdadeiro amor é a forma como nos entregamos para os outros. É o amor altruísta. Na verdade, o amor nos impulsiona a deixar de lado as nossas próprias necessidades, a fim de nos entregarmos total, integralmente à tarefa de suprir a necessidade do próximo. Olha para cá, por favor, já chegou a hora, irmão, já está na hora de pararmos de julgar os outros por aparência, está na hora de começarmos a enxergar as pessoas numa perspectiva celestial. Eu sei que é difícil amar. Eu sei. Mas não apenas é um ato da nossa vontade, é um mandamento. Mas eu demonstro amar a Deus amando o outro. Porque Deus ama a gente. Deus morreu por causa de gente. Eu me lembro liderando uma célula lá em São Mateus. Um dos participantes, muito frustrado com pessoas, machucado, magoado, ele não teve nenhum problema em, no meio da célula, levantar a mão e dizer assim, ó, eu prefiro amar vaca e boi. Porque até as fezes de vaca e boi fedem menos do que as fezes de gente. Ó a comparação do cara. Frustrado. E eu tive que olhar para ele, segurando o riso, de tão engraçado que foi a comparação, mas eu tive que olhar para ele e dizer o seguinte, Jesus morreu por causa de gente. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Foi no ser humano que Deus soprou o fôlego de vida, Ruach Yahvé, o vento. Foi para o ser humano que Deus disse, façamos a nossa imagem conforme nossa semelhança. Nós amamos a Deus amando o outro. Está na hora de nós pararmos de julgar os outros pela aparência. Está na hora de termos maturidade suficiente para começarmos a enxergar os outros numa perspectiva celestial. Irmão, o ponto de vista de Jesus nos permite enxergar os outros como Deus os enxerga. É exatamente o que acontece no momento em que Jesus encontra a mulher de João 4. Aquela mulher de João 4, ela poderia ser julgada pela aparência. Na verdade, se fosse o Adonias ali, e talvez se você for um bocadinho sincero, você se une ao Adonias Júnior, talvez se fosse algum de nós, lá naquele poço, talvez nós julgaríamos aquela mulher pela sua aparência. Talvez nós veríamos naquele momento uma mulher com uma longa história de pecados.
Talvez nós enxergaríamos naquela mulher alguém que foi rejeitada pela sua própria gente por causa do seu passado. Talvez nós olharíamos para aquela mulher como alguém cujos judeus não gostariam de ter perto por causa da sua etnia. Mas Jesus, porque ama com amor incondicional, porque ama com amor desinteresseiro ou desinteressado, Jesus viu naquela mulher o que homem algum conseguiu enxergar. Jesus viu naquela mulher o verdadeiro valor. Jesus enxergou por causa do amor a sua desesperadora necessidade. Jesus, motivado pelo amor verdadeiro, supriu as necessidades, dando àquela mulher a água da vida. Aleluia! Sabe, nós devemos refletir, irmão, pense nisso. Se você não ama os outros, se você não se interessa pelas necessidades dos outros, então você deve questionar se de fato Cristo está na sua vida, porque um coração transformado por Cristo é um coração que ama e se entrega incondicionalmente. Eu preciso terminar. E eu termino dizendo a terceira lição. Quando eu olho para esse texto, não apenas eu enxergo que amar é um ato da nossa vontade, porque para nós não é natural amar, é natural buscar o próprio interesse. Num segundo momento eu entendo que nós amamos a Deus amando os outros, porque João diz, se você não ama quem você está vendo, como pode amar quem você não está vendo? Se você não ama quem está ao seu lado, como pode amar aquele que está no céu? Mas num terceiro momento eu digo para você, olhando para o texto, eu percebo que a maior lição da vida é o amor. Deus planejou a vida para que pudéssemos aprender a grande lição. Irmão, nós precisamos aprender a amar uns aos outros como Deus nos ama. De fato, a igreja precisa ser a comunidade do amor e não a comunidade das disputas. Por que será que quando o seu desejo não é satisfeito, você se irrita? Por que será que quando você perde a sua função ou o seu cargo, você se irrita? Porque você está mais preocupado com você mesmo do que com a comunidade. Você está mais apegado naquilo que pode massagear o seu ego do que aquilo que pode produzir aplausos no céu. Igreja não tem a ver com os seus desejos. Igreja tem a ver com o desejo do Pai. Igreja não está comprometida com a sua visão da realidade. Igreja está comprometida com a visão bíblica. É por isso que existem critérios. Deus planejou a vida para que pudéssemos aprender a grande lição. Irmãos, nós devemos investir a nossa vida no aprendizado de entrega para o outro. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. A Bíblia, ela conceitua Deus, e quase que eu cometo aqui nossa, ia ser um prato durante a semana. Eu ia falar assim, a Bíblia define, aí os teólogos iam dizer, Deus não pode ser definido, porque toda definição pressupõe limitação, o máximo que podemos fazer na teologia é conceituá-lo, porque, perdeu, né, irmão? Quando ele faz assim, é uma pausa. A Bíblia conceitua Deus como sendo amor. Na verdade, nesse capítulo 4, a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em contrapartida, no mesmo texto diz, aquele que ama, a Deus conhece. Ou aquele que é nascido de Deus ama. Ou seja, nós devemos demonstrar amor todas as vezes que tivermos uma oportunidade. O Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, e durante muito tempo foi a divisa dos embaixadores do rei.
Eu me lembro quando era pequenininho, colocava a mão no peito, estendia a mão para frente, só os batizados, era um negócio bacana, né? Prometo ser fiel a Jesus Cristo, servi-lo sempre e tal. E é interessante porque tinha uma divisa, Gálatas 6,10, lembram-se? O que é que diz Gálatas 6,10? Enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Durante um tempo se tornou a divisa da sociedade de crianças na igreja em que eu fui lá, criancinha. Ou seja, nós devemos aproveitar todas as chances possíveis para demonstrarmos o amor de Deus que existe em nós, irmão. Vou contar outro pecado. Que pastor você foi arrumar, né, irmão? Ainda bem que não foi você que arrumou, foi Deus que mandou. Porque se fosse você que tivesse arrumado, eu já não estava mais aqui, não é verdade? Porque foi Deus que trouxe, então eu permaneço. Olha que coisa interessante. Um dia nós estávamos lá em casa, eu e a minha, eu não lembro, acho que era a mais velha. Acho que era Maria Eduarda, ou era Maria. Tinha alguém sentado comigo no sofá, e uma senhora tocou lá o interfone. Nós olhamos assim da sala, e sabe aquele negócio de você não querer levantar para atender? Você diz assim, vai pedir alguma coisa. Irmão, um pastor, hein? Tem vários pastores que fazem isso, aqui eles não têm coragem de confessar, mas eles fazem. Eles dizem diz que eu não estou em casa, eles mentem, é que eles não falam. E é interessante porque ela tocou o interfone e eu olhei assim da janela, porque a janela da sala dava para olhar direto para o portão, e disse assim, pois não, o que a senhora quer? Aí ela disse assim, eu queria saber se tem alguma coisa aí que pudesse doar 1 quilo de algum alimento. E eu muito, assim, desejoso de dispensá-la logo, eu disse assim, não temos não, tá bom? Deus abençoe, ainda falei, Deus abençoe, hipócrita. Aí voltei para o sofá. Minha filha levantou, foi lá na despensa e viu que tinha alimento. Voltou e disse assim, tem quilo de alguma coisa lá. Irmão, a ficha caiu. A ficha caiu dizendo assim, olha o exemplo que você está dando. Se a liderança é pelo exemplo, olha como você está liderando. Irmão, eu levantei na hora. Fui lá no portão, chamei, ela estava batendo no interfone da frente. Eu, muito sem graça, ei, vem cá, por favor. É o que mesmo que a senhora quer? E aquela senhora, não, é porque nós estamos fazendo uma campanha para construir parede no lugar que a gente se reúne como igreja, porque lá é tudo madeira e a gente quer construir uma parede. E eu estou pedindo assim alguma doação para fazer uma torta para vender. Irmão, já viu aquele soco? Eu me lembrei do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, porque foi exatamente a experiência do Charles Eldon Shadow. E aí eu disse para ela, só um momento, fui lá, irmão, eu não sei fazer nada na cozinha, senão lavar louça. Aliás, aprendi a fritar ovo, sei fazer panqueca. Panqueca não, que omelete? É tapioca. Top das galáxias. Eu peguei um pacote de batata palha e disse para ela, isso aqui deve servir, ela serve. Eu disse, Deus abençoe. Eu fiquei com tanta vergonha de dizer que eu era um pastor. Porque não foi uma atitude, não é de pastor não, irmão, não foi atitude de crente. Porque às vezes assim, não foi atitude de pastor. Aí você que diz que não é atitude de pastor, você faz a mesma coisa, você é crente. Ser pastor não é ser mais santo, é receber um dom espiritual diferente. Santidade é para todo mundo na mesma proporção. Porque santidade não é privilégio de alguns, é o estilo de vida de todos quanto se render a Jesus. A maior lição da vida é amar. Sabe? O mundo todo está observando como é o amor que temos uns pelos outros. Eu digo a você que nós provamos a nossa fé em Cristo. Vamos quebrar paradigma? Nós provamos a nossa fé em Cristo não através de regras que obedecemos.
Nós provamos a nossa fé em Cristo, não através de dogmas que seguimos. Nós provamos a nossa fé em Cristo pelo amor que dedicamos uns aos outros. Irmão, o melhor que podemos fazer nesta manhã, o melhor que podemos fazer para alcançarmos a sociedade em que estamos inseridos, o melhor que podemos fazer para alcançarmos os nossos familiares, o melhor que podemos fazer para alcançarmos os nossos vizinhos ou os nossos amigos, é amá-los como Cristo nos ama. Eu afirmo e afirmo para mim, eu volto a dizer, tá, irmão? O bambu gemeu aqui, ó. E é óbvio que se nós estamos juntos nos melhores dias, estamos também nos piores. Estamos juntos na hora da picanha, mas estamos juntos na hora da coça. Então gemeu aqui, está gemendo aí. Eu afirmo que se o mundo não vir, e não é não ver, não é verdade? Verbo ver no subjuntivo. Eu afirmo que se o mundo não vir o amor de Deus exemplificado em nós, o amor de Deus materializado em nossas atitudes, o amor de Deus demonstrado por nós cristãos, podem ter certeza de que esse mundo terá grandes problemas em acreditar que de fato existe amor verdadeiro. Porque se nós que somos o povo dele não manifestamos o amor que é dele, não tem outra comunidade que pode manifestar. Eu tenho que concluir. Acho que vocês podem subir. Eu vou demorar mais umas meia hora, mas não tem problema, pode subir. Eu quero concluir com esse slide que está aí na sua tela. Pode ter certeza de que a influência da igreja na comunidade, ela não acontece por causa do número de membros. A influência da igreja na comunidade não acontece por causa de números ou dos números de seus frequentadores, participantes. A influência de uma comunidade cristã, numa sociedade, não acontece por causa da beleza da sua estrutura, irmãos. A nossa influência está baseada no amor que temos uns pelos outros. O nosso amor uns pelos outros é a prova que o mundo está procurando. A nossa forma de manifestar amor é a prova que o mundo está buscando, irmãos. Observem, pode vir, pode tocar, irmão. Vamos lá, observem. Observem como Jesus demonstrou amor. Irmãos, Jesus demonstrou amor parando, Jesus parou quando as pessoas precisavam de ajuda, Jesus parou quando as pessoas necessitavam de conforto, Jesus parou quando as pessoas precisavam de proteção, Jesus parou quando as pessoas queriam respostas para as suas perplexidades. Observem como Jesus demonstrou amor. Jesus expressou o seu amor através de ações. Não foi com discurso construído. Não foi com ações maquiadas. Não foi com atitudes banhadas em segundas intenções. Eu faço hoje para poder cobrar você mais caro amanhã. Não! Jesus demonstrou amor com ações verdadeiras. A atitude de Jesus em relação ao amor foi: primeiro mostre e depois fale. Primeiro eu faço e depois eu digo porque eu fiz. Como o bom samaritano da Bíblia. A Bíblia diz no texto de Lucas que o levita passou. Sabe por que o levita não parou? Porque estava atrasado para o culto. Ele tinha que afinar o instrumento. O culto ia começar, a banda ia tocar e ele não poderia ficar de fora. Então ele não teve tempo para parar e atender o necessitado. Sabe por que o sacerdote que passou não parou? Porque os holofotes do palco seriam acesos e ele não estaria lá para aparecer. Na verdade, na cabeça daquele sacerdote, o povo que ele liderava não conseguiria servir a Jesus se ele não estivesse lá. Ele se sentia a necessidade do momento. Sabe por que o bom samaritano parou? Na verdade, um samaritano, o bom é por nossa conta.
porque ele não fez nada do que é obrigação de todo cidadão e crente em Jesus fazer. O samaritano, ele parou, porque ele aprendeu a lição de que amor não se demonstra com discurso elaborado. Amor se demonstra com presença, com toque, com abraço, com afeto, com ações, com atitudes. Jesus quer que estejamos prontos, irmãos. Jesus quer que estejamos prontos a deixar a nossa agenda de lado, a abrir mão dos nossos compromissos tão importantes para satisfazerem o nosso ego. Jesus deseja que nos tornemos completamente disponíveis a ajudarmos os necessitados da vida. Jesus foi especialista, Jesus se especializou em ações de serviço, Jesus, ele se especializou em atitudes que homem nenhum queria se especializar. Jesus se envolveu com ações que todo homem queria evitar. Jesus lavou os pés empoeirados, Jesus ajudou as criancinhas, Jesus serviu os leprosos. Como discípulos de Jesus, o nosso papel na vida foi transformado, porque decidimos entregar a vida a Cristo. A nossa vida foi transformada. Nós não temos mais a responsabilidade de buscarmos os nossos próprios interesses, porque somos dele e vivemos para ele. A nossa tarefa agora é representar os interesses dele. Aleluia. Sabe, nós temos que ser a sua face aqui nessa terra. Nós temos que fazer o que ele fez aqui nessa terra. Nós temos que ser as suas mãos, nós temos que ser os seus pés. Não existe nenhuma comunidade no universo, irmão. Legião da Boa Vontade pode oferecer coisas extraordinárias para o povo, Cruz Vermelha pode oferecer coisas extraordinárias para o povo, mas só a igreja pode se tornar a expressão máxima do caráter de Jesus entre os homens. Pense nisso. Que privilégio. Se eu tivesse desse lado aí, ouvindo isso, irmão, eu já estava sem controle. Eu já estava sorrindo. E eu digo para você, sorria. Sorria para as pessoas. Sorria. Seja simpático. Seja educado. Seja agradável. Seja sincero, seja verdadeiro. Pare de usar as pessoas para atingir os seus próprios objetivos. Pare de negociar o seu caráter para ter determinados privilégios. Pare com isso. Isso não é igreja. Isso é qualquer outra coisa. Isso não é igreja. Sabe? Seja cortês. Sirva as pessoas. Sacrifique-se pelas pessoas. Seja um representante fiel do amor de Jesus. Seja a expressão máxima do amor de Jesus no mundo de hoje.